Boa noite aí, pessoal. Nós vamos começar aqui a observar como que a gente vai fazer esses exercícios da aula 1. Depois eu vou para a aula 2 e assim sucessivamente, tá? Esse daqui foi um exercício que deveria ser feito como atitude, né? Mas eu deixei mais para vocês escreverem aqui embaixo, tá? Então, você sabe como obter um quadrado fazendo uma única dobra em um único corte em uma folha de papel retangular? Pegue uma folha e tente. Aí eu deixei esses espaços para vocês preencherem essas questões. O que garante que a figura obtida será um quadrado? Aí você vai colocar o que você conseguiu definir e entender em relação ao que está sendo perguntado. Os quadrados obtidos dos colegas ficaram como o seu, ficaram semelhantes. Então, o que é uma figura semelhante, né, na realidade? Tá? Que são parecidas, são iguais. Tá? Aí você vai colocar a sua colocação, a sua resposta. Aí é o seguinte, essa figura aqui da atividade 1, observe as figuras representadas nos quadriculados, sabendo que os lados medem 1 centímetro, responda para cada caso se as figuras são semelhantes ou não. Aí a gente tem o A, tem o B, tem o C e tem o D. Então, aqui eu deixei um espaço mais um pouco acima, para você dizer se são ou não semelhantes, tá? O A, o B, o C e o D. Aí você vai colocar a sua resposta. Como mais ou menos obter essa questão? Como eu imprimi aqui uma folha muito verde, eu preferi pegar uma folha sem colorir, né? Para a gente observar essas semelhanças. Então, aqui nós podemos contar aqui os quadradinhos. Então você percebe aqui, se a gente for desenhar aqui fora a figura, deixa eu ver se eu consigo. Aqui vai subir mais um pouco. Aqui tem mais uma outra. Então aqui basicamente tem 4 quadradinhos, né? Não sei se eu consegui representar bem. E aqui a gente tem 2, né? Praticamente o dobro, tá? Então, na realidade, essa figura aqui, né, ela aumentou de tamanho, né? Basicamente, elas são o quê? Proporcionais. Então, se eu tenho 2 aqui, tenho 4 lá, né? Ela só aumentou de tamanho, tá? É isso que ocorreu. Então, os quadradinhos tendo 1 centímetro, eu tenho aqui 2 centímetros e aqui eu tenho 4 centímetros. Tá? Ela aumentou o dobro, mas percebe que não houve mudança na figura. A figura continua a mesma. A única diferença é que ela mudou de tamanho, ela só aumentou. Então, basicamente, eu poderia dizer que ela seria semelhante. Tá? Vamos ver essa outra aqui, por exemplo. Vamos ver se eu consigo fazer o quadradinho. Uma. Aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 3. E aqui eu tenho 4. E aqui eu tenho meio, né? Eu tenho um aqui. Aqui tem menos que meio. Ó. Se a gente for ver por aqui. Aqui eu tenho um quadrado inteiro. É que aqui eu coloquei errado, tá, gente? Aqui em cima. Acho que é mais fácil contar aqui, ó. Tem um quadrado inteiro, um quadrado. Aqui que aconteceu? Aqui já não é um quadrado inteiro. E aqui só tem um pedacinho, tá? Então, seria ali 3,5 por aí, ó. E aqui, nesse outro, eu tenho só esse pedaço e esse pedaço. Se eu juntar esses dois aqui para formar um quadrado, eu teria um só. Como por exemplo aqui. Então aqui está muito desproporcional, né? Aqui não dá para se colocar semelhanças, tá? Então eu diria que ele não é semelhante, tá? É assim que eu defino, tá? Então vê aqui. Aqui eu tenho meio. Aqui eu tenho
meio quadradinho também, mais meio quadradinho. Tá? Aqui, se eu fosse juntar, daria 1. E aqui também 1. Tá? Então, aqui, basicamente, não existe o dobro dele, né? Ou se ele for o dobro ou o triplo, tá? Ele seria semelhante. Então, nesse caso aqui, não é não. Tá? Então, a gente tem o quê? Semelhança aqui. Aqui eu teria um quadradinho. Né? O dobro de 1 é 2. Então, aqui teria que ter 2 no mínimo, né? Tá? Para ser semelhante. Então, ela tem que ser pelo menos ou triplo ou o dobro do mesmo. Vamos ver aqui nesse aqui. Tá? Eu tenho aqui. Vou tentar seguir um pouco por fora. Eu tenho esse meio pedaço. E aqui esse meio pedaço. Então aqui basicamente 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 e meio. 1, 2, 3. Vamos ver aqui. Esse pedaço mais esse pedaço. 1, 2 completo. Se eu jogar esse daqui pra cá, eu tenho no mínimo uns 3. Então 1, 2, 3. Aqui tem um pedaço. Outro pedaço. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Quase 6. Vamos dizer assim, né? Então aqui seria basicamente quase o dobro. Então esse daqui seria uma figura semelhante, tá? Então aqui eu tento contar por fora, ó, para você ter uma dimensão. Ou ele, ou de uma figura para outra, ele tem que ser ou o dobro ou o triplo, tá? Então ver aqui. Então ver se aqui eu tenho reto 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Tá vendo? Ó? Então aqui, ó, no quadradinho cheio tem 3. Deveria ser 6, né? O dobro, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui daria 6, né? Então, aqui desse lado. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tá chegando direito também, tá, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui basicamente seria uma figura semelhante, assim, que daria uma 6. Então, eu conto mais ou menos para ter essa dimensão, tá? Aí você vai colocar aqui as figuras, que você vai dizer, figura A, semelhante ou não? Semelhante ou não, semelhante ou não, semelhante ou não. Você vai dar seu parecer. Então, tá aqui eu estava dando meu parecer, né, do meu jeito, tá certo? Aqui eu vou aproveitar essa mesma folha para mim falar sobre os outros exercícios daqui, tá? Então vamos ver aqui, número 2. Número 2. Atividade 2. Observe as figuras semelhantes e faça o que se pede. Vamos lá. Faça a divisão das medidas dos lados correspondentes. O que você pode dizer sobre os valores encontrados, tá? Então faça uma divisão. Então a gente vai pegar aqui e vai fazer uma comparação dos valores, né? Então aqui eu tenho um aqui desse lado, tem um desse, aqui tem 1,5, aqui tem 1,5. Então basicamente esses 4 valores são iguais. Então se eu fosse representar eles, eu representaria 1, tá? 1,5, tá? Então aqui eu vou valer valores proporcionais, tá certo? Então proporcional desse. Então aqui eu tenho 3 para 4,5. 3 para 4,5. Então aqui, ó, 3, 4,5. Tá certo? E aqui eu tenho 2 para 3. Proporcional 2 para 3. Tá certo? Aí seriam essas divisões que ele está pedindo. Se eu faço a divisão, vamos lá, complete as lacunas com base nas observações quando duas figuras são semelhantes ao determinar a razão, tá, das medidas dos lados, tá? Então, aqui no caso, será que eles são semelhantes?
tá? Então aqui pode ser que eu tenha colocado até o contrário, né? Porque aqui é menor, não vou conseguir dividir. Vou pegar aqui, ó, 1,5 para 1. Isso seria mais correto. 4,5 para 3. E 3 sobre 2, né? Vou pegar... Aqui eu fiz uma inversão, peguei os números maiores e coloquei em cima, tá? Então vamos riscar esse daqui. Esse daqui eu fiz ao contrário. Se eu fosse dividir aqui, quanto que daria esse daqui, esse e esse? Quanto que dá essas divisões? Se eles foram semelhantes, você tem que dar igual. Tá certo? Isso é fato. Tá bom? Para resolver essa letra A aqui, né? Essa letra A aqui, é isso daí. Tá? Aí ele pergunta, correspondentes obtemos valores. Que valores que nós conseguimos obter aqui? Valores iguais? Valores diferentes? Valores semelhantes? O que nós podemos obter aí? Tá? Você vai colocar, você escrever esse no seu parecer. Esse valor obtido é chamado de razão, proporção, tá? Congruência, congruentes. O que ele vai se chamar aqui? Você vai colocar a sua opção aqui, correto? Tá bom? Lembre-se que eu estou apenas mostrando que basicamente você deve fazer no exercício e não propriamente a resposta, tá bom? Tá aqui, nós vamos para o terceiro. Deixa eu colocar aqui bem fixado, que ele não está aparecendo ainda. Tá? Deixa eu colocar aqui e para ir lendo você acompanhando. Sabendo que os pares de figuras abaixo são semelhantes, determine as medidas desconhecidas dos lados dos ângulos indicados. Determine beta e x. Então, se eu for ver aqui a primeira, né? Então, a primeira aqui, basicamente, a gente tem duas figuras. São basicamente congruentes, tem medidas semelhantes, figuras semelhantes. E se você for observar que a gente está vendo beta, que é uma letra grega, e aqui o beta também, né? Aqui é o ângulo e aqui é o beta, tá? Então o que acontece aqui? O valor de beta está na cara, né? Não precisa nem de cálculo, tá? Tá mostrado aí, né? Agora, o que nós vamos perceber aqui? Ele quer o valor de x, que é esse daqui, certo? Para mim obter o valor de x, o que eu vou ter que fazer neste caso? Tá? Eu vou pegar esse valor aqui e esse daqui. Então, pegar aqui, ó, 2/5, 2 sobre 5. Tá certo? Vou fazer uma igualdade dele. Aí depois eu vou fazer 5 sobre x. Tá? 5 sobre x. Tá? Aí você vai determinar, em cima dessa proporção aqui, como é que a gente determina essa proporção aqui? Você multiplica em cruz, tá? Ou você cancela os dois membros para achar o valor, tá bom? Então, nessa fase aí, você pode fazer dessa forma, tá? Tá bom? Então, aí você vai conseguir encontrar os valores determinados para essa questão, tá? Dessas medidas, tá? Então, é muito importante que você coloque essas medidas para você encontrar o valor de x, tá? Então aqui a gente tem situações, por exemplo, aqui você também pode armar baseado aqui no valor. Então nós temos 3 de 7,5, né? 3 de 7,5. Quanto que daria isso, 3 de 7,5, né? Para você ter uma noção. Então aqui a gente tem proporções basicamente, mas o objetivo principal é o x. Determine aqui o outro, por exemplo. Ó, aqui você tem que determinar 4. Tá, então vamos ver aqui a mesma situação. Aqui é beta, tá certo? E aqui é 55 graus. Então eu sei que o beta é 55 graus. Tá? Aí você vai determinar x, y e z. Vamos ver aqui. Então nós tenhamos aqui x sobre 3. Vou pegar aqui, ó, x sobre 3. X sobre 3. Aí já temos y sobre 4. Y sobre 4. Então, y sobre 4. Tá? Z sobre 2.
Opa, o z é igual a 2, z sobre 2. Temos mais um valor aqui ainda. Temos 10 sobre 5. 10 sobre 2,5, aliás. Sobre 2,5, tá vendo? Aqui são os lados correspondentes. Aqui, para mim calcular, é muito simples. Para você calcular o valor de x, você vai pegar x sobre 3 igual 10 sobre 2,5. Tá? Aí depois você vai multiplicar em cruz, vai achar o valor de x. Por lá, y sobre 4. Y sobre 4 igual a 10 sobre 2,5. Multiplicação em cruz, você vai achar o y. O z, mesma situação. Você vai pegar lá z sobre 2 igual a 10 sobre 2,5. Certo? Aí multiplicação em cruz e vai achar o z. Aí você vai achar os 3. Então, tudo que nós vimos aqui, basicamente, vem de encontro o quê? De uma matéria... Ai, desculpa, gente. Bati aqui sem querer na parte da gravação. Daqui a pouco vai parar, que está balançando aí um pouco. O que nós temos aqui? Nós temos proporção. Tá? Nós estamos estudando uma matéria baseada em proporção, em que os valores, tá certo? Eles são obtidos multiplicando em cruz, né? Então, o produto dos extremos, né? Tem que ser igual ao produto dos meios. Tá bom? Então, esse daqui é a primeira parte, basicamente, aqui da aula 1. Aí eu vou ver aqui a folha atrás. Vamos ver se eu consigo aqui colocar a folha atrás, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Ele vai ficar muito longo. Então, daqui a pouco eu volto a gravar, tá? Se ele demora mais para fazer o padrão, tá? Legal? Até daqui a pouco, a gente volta.